Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento, nesta hora, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa estar aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, onde você estiver agora, meu amigo. Venha tomar um café com Noronha. Café com Noronha que sempre traz uma palavra de edificação. Hoje eu vou trazer uma palavra de edificação junto com uma palavra de ensinamento. Uma palavra que vai entrar no seu coração, se você deixar, é lógico, né? E eu tenho certeza que essa semente boa, que é a palavra de Deus, vai germinar, vai edificar, vai te abençoar, trazendo libertação, salvação, cura, paz, perdão de pecados. E é isso que o Senhor Jesus faz. Eu vou estar relatando com você hoje a respeito do texto de João, capítulo 14, versículo 6. É um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento, onde o próprio Senhor Jesus falou, onde ele fala assim, João capítulo 14, versículo 6. Ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Olha que palavra que Jesus falou. Uma palavra para a gente parar, pensar, né, na vida da gente, na vida que a gente leva, a vida diante dessa sociedade perversa, maligna, onde a gente vê só opressão, né, as pessoas sofrendo de um lado para o outro. O Senhor Jesus fala a respeito disso. Então, se você ligou o vídeo agora, parou aí com o dedo no celular, está correndo aí no notebook, no seu PC de mesa, onde você estiver, então Deus tem uma palavra para você, né? Você está falando assim, nossa, mas por que as coisas acontecem comigo? Nada dá certo, olha que vida medíocre, olha só tristeza. Não, Deus tem uma palavra para você. Deus estava outrora numa vida de desgraça, de pecado, de iniquidade, de uso de drogas, de vida pervertida, de síndrome do pânico. Sabe o que é síndrome do pânico? É uma doença terrível emocional, na área emocional, que nem a depressão. Então, abala totalmente a pessoa, o ser humano, deixa o ser humano desnorteado. Né? Que se não for uma ação de Deus, pessoas do bem estiverem próximo da gente, a gente vai sucumbir, vai se entregar. Mas então, ouça essa palavra que Deus colocou no meu coração, eu vou estar trazendo agora no café para você, que vai edificar você com certeza. Abre o seu coração, deixe Deus falar com você. Pare, né? A gente tem uma vida tão corrida, agitada, né? Trabalho, correria, família, para lá, estudo, viagem. Não, você tem que dar uma parada, meu filho e minha filha. Para, sossega, quieta teu coração, né? Escute, deixe Deus falar com você, te dar um conselho através da palavra de Deus, usando esse café aqui, né? O momento do café com Noronha. Então, eu quero falar sobre o significado de João capítulo 14, versículo 6. O significado do caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus fala com os discípulos, assegurando que ele é o meio pelo qual podemos ter acesso a Deus. A gente vê que as pessoas falam tanto em Deus, né? Mas será que as pessoas estão chegando a Deus? Deus está ouvindo a oração? Nós estamos tendo acesso? Falar de Deus é uma coisa, né? Estar próximo de Deus, sentir a presença de Deus, ver que realmente Deus é uma pessoa real, né? É um ser maravilhoso, né? Todo poderoso. Então é muito sério, isso é muito importante. Hoje a gente tem religião para dar e para vender, o mercado da fé está aí. Mas será que de fato as suas orações, as suas petições, né, aquilo que você tem praticado como cristianismo, tem chegado até a presença de Deus? Então, em João 14, Jesus fala com os discípulos assegurando que ele é o meio pelo qual pode ter acesso a Deus. Ele é o único e verdadeiro caminho. Né? Embora a gente vê, né, poderia citar nome de muitas religiões, denominações, credos que falam do caminho, mas o caminho é Cristo. A Bíblia é clara. Explicar o que Jesus quis dizer ao afirmar ser ele o caminho, a verdade e a vida. E que essas palavras significam para os cristãos hoje. O que significa para mim, né, essa afirmativa de Jesus? Uma das afirmativas que significa é que ele é verdade absoluta. Jesus, né, mesmo impactando uma sociedade perversa, cheia de ideologia, com uma salada ideológica, né, tendo todo tipo de deuses, né, o ser humano virando o próprio Deus, para mim, Jesus é o único e verdadeiro caminho. Né? O apóstolo Pedro fala em Atos capítulo 4, versículo 12, que nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então Jesus é o caminho de acesso ao Pai e é o caminho de salvação.
Jesus nos mostra o caminho que conduz a Deus, não apenas ensinando, mas sendo ele o próprio caminho, né? Nós temos que seguir as pisaduras de Cristo, o apóstolo Paulo fala. Então isso é muito sério, é muito importante. Jesus representa o caminho de reconciliação com Deus, rompendo as barreiras do pecado. Sabe o que é pecado? Pecado no grego é hamartia, errar o alvo. As pessoas que estão em prática de pecado, sendo dirigidas pelo pecado, estão afastadas de Deus, né? A Bíblia tem uma pedagogia a respeito da doutrina do pecado, desde a desobediência do primeiro casal. E assim efeito dominó sobre toda a sociedade, né? A Bíblia fala em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Daí a importância, se você é brasileiro, paraguaio, boliviano, argentino, americano, australiano, canadense, israelense, japonês, chinês, não importa, povos, línguas e nações. O que a gente tem que ser é reconciliado com Deus. E o meio da gente ser reconciliado com Deus é através de Jesus. Então, a raça está caída. A raça está em Romanos 3:3. Todos pecaram. Então, todos estão afastados de Deus. Aí Jesus vem e se apresenta como caminho até Deus. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até o Pai se não for por intermédio de mim, da pessoa de Cristo, de você entregar a sua vida a Cristo, né? Ele é o Salvador do mundo. Seguir o caminho de Jesus significa caminhar em obediência e em busca de transformação pessoal. Voltando lá ao pecado, a Bíblia fala em Isaías, capítulo 59, versículo 2, Deus falando para a nação de Israel, ali simbolizando o ser humano. Os vossos pecados e as vossas iniquidades faz separação entre vós e Deus. Ah, mas eu falo de Deus, eu sou bonzinho. Esse negócio de bonzinho é muito sério. Jesus falou que bom é só Deus. Quando o jovem rico falou, bom mestre, Jesus falou, bom é só Deus. Então, por mais que nós tenhamos atitudes boas, comportamentos bons, nós precisamos ser redimidos, né? Ser reconciliado com Deus na pessoa de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, todos nós, né? Eu sou pecador, sou cristão, mas continuo pecador. Né? Não porque eu quero praticar o pecado, porque o pecado tem domínio. O pecado não tem domínio mais. Né? Quem tem domínio sobre a minha vida é o Senhor Jesus. Mas eu preciso ter uma coerência de uma vida que, se eu não tiver na direção de Deus, o Espírito Santo me dirigindo, eu vou se afastar de Deus. Por que as pessoas se desviam do caminho que é Cristo? Porque a pessoa dá razão para a vossa natureza pecaminosa, né? Para os pensamentos mundanos que vêm sobre a vida dele, aquele desejo inflamatório da carne, né? Jesus falou que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, então a nossa carne tem que estar cheia da presença de Deus, do conhecimento de Deus, e estar no relacionamento com esse caminho maravilhoso que é Cristo. Então precisamos se arrepender, sim. Ter uma metanoia, um arrependimento para entregar a nossa vida a Cristo, que é o caminho que nos conduz até Deus. Seguir o caminho de Jesus significa caminhar em obediência em busca de transformação pessoal. Nós precisamos ser transformados, ser liberto, né? O ser humano é ruim por natureza. Você pode reparar, sim, o ser humano é apto para aprender todas as coisas perversas, né? Vício, droga, vida sexual desregrada, né? Tanta coisa que nos afasta, perverte a imagem de Deus que está em nós. Então nós devemos seguir a Cristo, o caminho. Jesus significa o caminho, caminhar em obediência em busca de transformação pessoal. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, para me se tornar novo, experimentar o novo de Deus, eu preciso entregar a minha vida a Jesus como Senhor e Salvador, como caminho, né? Como caminho até Deus. Jesus, como servo, nos ensinou o caminho. O caminho é o caminho de obediência a Jesus. Entregar a vida a Cristo, né? Como nosso Salvador e como aquele que pode nos levar até a presença de Deus. Jesus não apenas Jesus a verdade. Então, a primeira parte eu falei sobre o caminho, agora Jesus a verdade. Jesus não apenas fala a verdade, mas ele é a verdade, personificando os princípios de Deus. Em João capítulo 10, versículo 30, Jesus falou para Filipe, Filipe fez um pedido para Jesus, falou, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus falou assim, Filipe, eu estou contigo há tanto tempo e tu não já observaste? Ele falou, quem vê a mim, vê ao Pai. E João, na sua epístola, lá perto de Apocalipse, nas epístolas de João, que tem 1, 2 e 3, João, o evangelista, fala que Jesus é a representação visível
do Deus invisível, né? O Deus que nós vimos, que é espírito, mas Jesus veio em carne. Então Jesus representa tudo, né? Que o Pai é. Por isso que ele falou para Felipe no capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 30, falou, quem vê a mim, vê ao Pai. Então Jesus é a vida, Jesus é a verdade. Jesus não apenas fala a verdade, mas ele é a verdade, personificando os princípios de Deus. Isso nos chama a viver com integridade e confiança, sabendo que Jesus é a nossa fonte de verdade e direção. Então você vê que hoje uma das coisas mais que a gente vê na sociedade política, religiosa, é a corrupção humana, né? Através do pecado, que o ser humano dá razão para o pecado. Então a gente não vê a verdade, né? As pessoas falam uma coisa e fazem outra. Então a gente deve observar, porque é pelo fruto que se conhece a árvore, Jesus falou. Então não adianta só falar coisas boas se o meu coração está empedernido, o meu coração está corrompido, o meu coração é tendencioso para fazer as coisas erradas, né? Então o que é verdade? Verdade é aquilo que é. Então Jesus se apresenta como a verdade. Ele é a verdade. A Bíblia fala assim, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? João capítulo 8, versículo 36 responde, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós precisamos de verdade na nossa vida, né? O ser humano é mentiroso, patológico, então a gente tem que tomar cuidado. A Bíblia fala, né, em João 8,44, que o diabo é o pai da mentira. Então se você vive uma vida de mentira, todo dia a mentira está na sua boca, você usa da mentira para vender, para fazer tanta coisa na sociedade, para se relacionar, então Jesus não está sendo o Senhor da sua vida. Quem está sendo o Senhor da sua vida é o diabo. João 8,44, né? Jesus falou, vocês têm por pai o diabo. Ele mente desde o princípio, ele não se firmou na verdade. Então o diabo e seus filhos não se firmam na verdade, mesmo tendo carapuça religiosa, aparência religiosa, está no meio religioso, se não fala a verdade, não é filho de Deus, é filho do diabo, é a Bíblia que está falando, irmão, está sendo muito pesado com as suas palavras, não é a Bíblia. É a Bíblia, a gente tem que ler a palavra de Deus, né? A gente vê que o ser humano aí no meio religioso, o ser humano está tão sem direção, e Deus dá a direção na sua palavra, Jesus dá a direção. Se você está numa igreja, num sistema religioso, não importa o nome da sua denominação, você está sem direção nenhuma, está batendo sua cabeça, está numa vida de mentira, então você está longe de Jesus, está longe da palavra de Deus, você está perto da religião. Religião, no latim, significa religare. Mas se essa religião não estiver embasada na palavra de Deus, com quem que ela está religando? Com Jesus? Não é, porque Jesus é verdade. Jesus é verdade, ele se manifestou como verdade. Como que você pode ficar na mentira, meu irmão? Como você pode ficar na mentira, minha irmã? Como que você vai entrar no caminho da bênção, né? No caminho que Deus promete, bênçãos, salvação, vida eterna, vida abundante. Então não dá. A Bíblia fala, não pode andar dois juntos se não houver pleno acordo. Você está só mentindo, enganando, trapaceando. Como que Deus vai estar? Tudo está na sua vida, menos Deus. Né? O pecado, a corrupção, a iniquidade, o diabo como Senhor. Então é muito sério isso. A gente tem que conhecer a palavra de Deus. Esse simples versículo expressa tudo aquilo que Deus tem para a humanidade, para a raça, né? Um Salvador, aquele que conduz um caminho, mostra um caminho que a gente deve seguir, ele fala como verdade. Então a gente tem que falar a verdade. Eu sei, porque a gente tem uma natureza pecaminosa, ninguém muda do dia para a noite. Mas nós vemos através de relato na Bíblia e no dia cotidiano pessoas que entregaram a vida, foram até Jesus e tiveram a vida transformada, porque quiseram libertação. Entraram nesse caminho que é Jesus e estão vivendo uma vida de verdade. Então, a Bíblia promete que um casal vai receber bênção de Deus, vai ser abençoado. E quantos casais que não são abençoados, mesmo inseridos em contexto religioso? A verdade está na sua vida, você está falando a verdade para você mesmo, para sua esposa, para os seus filhos, para as pessoas que você lidera, né? No cristianismo se fala muito em liderança. Então, você está falando a verdade, você está sendo íntegro, você está tendo uma índole pautada naquilo que Cristo ensinou e expressou, porque ele expressou que ele é a verdade, Jesus é a verdade. Jesus é a vida, né? É a verdade e a vida. Então, se ele manifestou como verdade, a gente tem que entrar nesse caminho da verdade. Isso nos chama a viver com integridade e confiança, sabendo que Jesus é a nossa fonte de verdade e direção. Você não tem nenhuma fonte de verdade? Jesus é a fonte da verdade. E tudo que Jesus falou, né? Você vê que estranho, a sociedade ficava perplexa. Quando foram perseguir Jesus, capturar Jesus, que ele estava orando lá, né? Que chegou, perguntaram, e ele falou, sou eu. Quando falaram que sou eu, ficou assim, sabe?
Então não adianta. A situação que você está, se você usar de mentira, vai ser pior. Fale a verdade. Claro que com jeito, você fica esfregando a verdade na cara de todo mundo, mas a gente tem que ter uma vida, né? A sua índole, as suas atitudes têm que estar baseado na verdade. Porque senão você pode estar indo para a igreja segunda, quarta, sexta, terça, quinta e domingo, né? Então você está vendo, se você está tendo uma vida uma vida fragmentada, não uma vida embasada naquilo que Cristo ensinou. Você está sendo os dias que você vai para a igreja, você está procurando a verdade, mas no que você sai da igreja, você está voltando para a mentira. Então, que vida que você está levando? Meu Deus, você está sendo um ator, uma atriz. Então, Deus não quer isso. Deus quer integridade, quer que a gente rasgue o nosso coração na presença dele, busque a ele de fato. Então, Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Jesus é a vida eterna, prometendo vida abundante tanto no presente quanto no futuro. Então, se você entregou a sua vida para Cristo, Cristo promete vida, porque Ele é a vida, Ele é a vida eterna. Em Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Essa vida eterna é Cristo. Não é a católica, não é a assembleia, não é a congregação, não é a quadrangular, não é a universal, não é a igreja do Valdomiro, do R.R. Soares. Tantas denominações, poderia citar aqui, Igreja em Votorantim, Sorocaba. Não. A vida eterna é Jesus, é você se arrepender, entregar sua vida para Jesus, entrar nesse caminho de salvação, de libertação, de verdade, né? Que Jesus é a verdade. Aí sim, você vai ter a vida eterna. Do contrário, não. Você pode ser religioso 10, 20, 30 anos e não conhecer de fato quem é esse Jesus, quem é esse Salvador, quem é essa vida eterna que Jesus promete. A vida em Jesus significa viver em plenitude e esperança, mesmo diante de dificuldades. Olha que palavra, diante de dificuldades, mas quem tem dificuldades, a Bíblia fala, no mundo tereis aflições, e as denominações aí do mercado, você fala, não, você é vencedor, nossa, você é triunfalista, eu determino a vitória, determino o carro, determino a casa, determino o casamento. Meu filho, a gente enfrenta a luta e a adversidade, se diz que tem uma frase é verdadeira, né? Aquela frase, né? Aquele jargão, tem que matar um leão por dia. Tem dia que a gente não vai matar o leão, tem dia que a gente não vai matar o leão. Então, o que a gente precisa ter? Esperança em Jesus, fé em Jesus, fé na palavra de Deus, esperança na palavra de Deus desse Jesus que apareceu aqui, João capítulo 14, versículo 6. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida em Jesus significa viver em plenitude e esperança, mesmo diante das dificuldades. Tem dificuldade? Tenho, muitas. Mas a minha fé é maior do que as minhas dificuldades. Eu creio no Cristo, que eu entreguei a minha vida, que me libertou do vício de droga, de uma vida de pecado, de iniquidade, trouxe paz ao meu coração, trouxe esperança, alimenta a minha alma, meu amigo, meu companheiro, em todos os momentos. Esse é o Jesus que eu entreguei a minha vida. Você encontrou a pólvora, descobriu a pólvora. Não, a Bíblia está aqui. Todo mundo tem uma Bíblia, João 14:6 está aí, você pode ler e se apropriar pela fé, entregar, se arrepender e entregar pela fé a sua vida, acreditar em Deus. Em Jesus encontramos a verdadeira vida, que é mais do que a existência, é uma vida de propósito e significado. Propósito e significado. Eu costumo falar na minha rede que a rede, os valores que eu levo para a minha rede é missão, propósito e valores. Propósito. Deus teve um propósito quando nos fez. Nos tornar amigo dele, né? Estar na presença dele, se apropriar de tudo aquilo que esse Criador nos fez. Fez o planeta, o cosmos, a vida, né? Quanta coisa bonita tem nesse planeta, foi dado ao homem, né? O homem não soube cultivar isso. Aí Jesus vem e traz a reconciliação, né? Da desobediência do primeiro casal. Então em Jesus nós podemos ser reconciliados nesse caminho que é Cristo, reconciliado com Deus, um caminho de paz, de perdão e de integridade, de uma vida coerente. A gente vê tantas coisas incoerentes, né? No meio religioso, na palavra de Deus não, em Jesus não. Jesus tem coerência e tem consistência, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus como caminho, verdade e vida é o ponto central da fé cristã, e através dele temos acesso ao Pai. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Esse Deus triuno, maravilhoso, misericordioso, bondoso, benigno, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Moisés, Deus de Josué,
Deus de Elias, de Eliseu, Deus de Davi, Deus de Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremias, o Deus que veio na pessoa de Jesus e que nos fala em João capítulo 14, versículo 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe grandemente você, a sua casa e a sua família. Reflita, né? Como cada um desses aspectos se reflete em nossa vida pessoal e espiritual, da melhor maneira possível. Por isso estamos de pé, crendo e acreditando nesse Deus. E não temos medo de morte, né? Sentimos medo, aflições, tristeza, mas sabemos que diante de tudo isso, a palavra de Deus fala que em Cristo somos mais que vencedores. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Lê lá João 14, 6. Deus abençoe.